Salve segundo ano, beleza? Professor Leonardo de volta aqui na área. Vamos dar sequência nas nossas aulas. Hoje, na nossa aula 2, vamos falar de multiplicação de matrizes, beleza? Vocês já me passaram, naquele nosso contato que nós tivemos, muito legal, por sinal, gostei bastante, que vocês já viram um pouco sobre multiplicação de matrizes. Então vai ser bom, vamos dar uma esticada nisso daí, beleza? Então, o detalhe nas multiplicações entre matrizes é que a gente sempre multiplica a quantidade dos elementos da primeira linha da primeira matriz com os elementos da coluna da segunda matriz. Então, essa quantidade de elementos ela tem que bater certinho, eles têm que ser iguais, beleza? Então, esse é o detalhe que a gente vai ter que estar observando aí. Então, você vai multiplicar sempre os elementos da linha da primeira matriz com os elementos da coluna da segunda matriz, tá? Observando aqui o nosso exemplo, a gente tem a matriz A, ela é a matriz 2 por 3, duas linhas, 3 colunas, ok? Quando a gente for multiplicar esses elementos, o que a gente vai observar? Os elementos da primeira linha, vou multiplicar com os elementos da primeira coluna. Primeira linha com primeira coluna, ele vai dar o resultado de quem? Dessa nossa matriz AB. Vão ser exatamente, ó, primeira linha com primeira linha com primeira coluna. Ele vai ser ali o elemento, né, o primeiro elemento dessa matriz A vezes B. Lembra que falei, tem que ter a mesma quantidade. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E a multiplicação é sempre seguindo a sequência, tá? Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Professor, e se a quantidade de elementos não for a mesma? Eu posso multiplicar essas matrizes? Não. Beleza? Só vai multiplicar se a quantidade for a mesma. Se não for, não vai dar para fazer aquela multiplicação. Belezinha? Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Então, primeira linha com primeira coluna vai nos dar o elemento, né? Tá aqui, C11, digamos assim. Tá bom? Então, isso aqui vai dar o elemento 1. Vou fazer um pouquinho rápido para não ficar muito extenso. Então, vamos multiplicar 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 2, 2. Então, esse aqui já vai ser o nosso primeiro elemento. Se a gente for fazer lá a conta dele, ó, vai ficar 2 menos 2, 0, mais 2, 2. Fechou? Vamos fazer a mesma coisa agora para o segundo elemento. Vamos pegar a primeira linha, vamos multiplicar com a segunda coluna. E quem vão ser esses elementos agora? Essa multiplicação. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Menos 1. Fazendo aqui a soma, 10. Observa o seguinte, a primeira matriz é a matriz 2 por 3. A segunda matriz é a matriz 3 linhas por 2 colunas. O resultado da matriz, que vai ser o resultado dessa multiplicação, ela vai ter uma característica, ela vai ter a quantidade de linhas da primeira matriz com a quantidade de colunas da segunda matriz, tá? Então, no caso aqui, ó, a nossa resultante, a matriz resultante, ela vai ser uma matriz do tipo 2 por 2, fechado? Continuando, agora vamos fazer a mesma coisa, agora usando a segunda linha para a primeira coluna e para a segunda coluna. Ficou 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2 vezes menos 2, menos 4. Beleza? 4 menos 4, 0, menos 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Menos 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2. Sinais iguais positivo. Somou todo mundo, 20. Então, essa é a nossa matriz AB. Beleza? Sempre com muito cuidado em relação à organização do seu exercício. Matriz, pode ver, você só está multiplicando, está somando e subtraindo. Não tem grandes mistérios. Mas se você não fizer isso de forma organizada, a chance de você errar é muito grande. Beleza? Vamos falar agora um exemplo de matriz inversa. Só que, fechando um detalhe, depois vocês vão observar, tentem fazer aqui a matriz AB. Vou deixar para vocês tentarem aí em casa, né? Não está aí como exemplo.
Mas tenta fazer aí, ó, fica como este. Faz a matriz B vezes A. Você vai pegar a primeira matriz vai ser a B e a segunda vai ser a. Tenta fazer, vai dar quantidade de linhas de B, vai multiplicar pelas colunas de A. Fechado? Tenta fazer e depois me fala durante a aula. Vamos pro próximo exemplo. Beleza, nesse nosso próximo exemplo, nós vamos falar de matriz inversa. Né? E qual é a ideia da matriz inversa? A matriz inversa, assim como a gente pensa, por exemplo, no inverso de um número, o que seria o inverso do número 5? O inverso do 5 é o 1/5. Quando a gente fala de oposto, a gente fala de soma e subtração. Quando a gente fala de inverso, a gente está falando de multiplicação. Tá ok? Dentro das propriedades da matemática, o que a gente observa? O inverso de um número vai ser aquele valor que, quando fizer a operação com ele, ele leva ao elemento neutro. No caso da multiplicação, o elemento neutro multiplicativo é um 1. Então, qual é a ideia do inverso de um número? É aquele número que você vai multiplicar com o número que você originou, né, que você tem ali. O resultado dessa multiplicação tem que dar o elemento neutro na multiplicação. O elemento neutro na multiplicação é 1. Porque quando você multiplica por 1, não altera o resultado. E essa é a ideia do elemento neutro. Assim como na adição, o elemento neutro ele é o zero. E quando você soma com zero, você não altera o resultado. Fechou? Então, se a gente fala, por exemplo, de inverso do 5, é 1/5. Porque quando você multiplica, vai dar 1, que é o elemento neutro na multiplicação. Quando a gente fala de elemento neutro na soma, a gente fala de oposto, no caso, ou o inverso aditivo. Vamos falar oposto, que fica melhor. Então, seria quem? O oposto de 5 é o menos 5, porque 5 menos 5, 0, e o 0 é o elemento neutro na adição. Quando a gente trabalha com matrizes, também nós temos essa relação. Tem a matriz oposta, que vocês já deram uma olhada aí, já viram, né? Que é aquela matriz que tem todos os elementos com os sinais trocados, né? E a matriz inversa, para a gente, vai ser exatamente a matriz que, quando ela é multiplicada com a matriz original, ela dá a nossa matriz, que a gente chama de matriz identidade. E a matriz identidade para a gente é a matriz quadrada, que tem os elementos da diagonal principal igual a 1 e todos os outros elementos igual a 0. Então, a matriz identidade para a gente é bem interessante. Mandou? Então, sempre de olho nela. Então, vamos trabalhar essa relação. Vamos determinar quem é essa matriz, que, quando multiplicada com a matriz A, vai dar como origem a matriz identidade. Aqui no exemplo, nós vamos trabalhar com a matriz 2×2. Mas pode ter um exemplo na matriz 3×3 e assim por diante. Fechado? Então tá aqui, ó. Qual é a inversa da matriz A? A matriz A é a matriz 5, 2, 8 e 3. Então o que a gente está pensando aqui? Eu tenho que originar, eu tenho que achar uma matriz que a gente chama de A elevado a menos 1, né? Que é a matriz inversa. Quando eu pegar essa matriz e multiplicar com a matriz A, o resultado dela tem que ser a matriz identidade. Então, escrevendo isso aqui na forma de matriz, a matriz A, nós temos aqui, vezes a matriz identidade, que a gente não tem, então a gente vai colocar os elementos dessa matriz, os elementos são genéricos, né? A, B, C e D, e aqui a nossa matriz identidade. Como é uma 2×2, vamos trabalhar com uma identidade 2×2. Se fosse um exemplo com uma matriz 3×3, aí sim, também iremos fazer aqui 3 linhas, 3 colunas, uma identidade da 3×3. Mandou? Beleza, professor, como é que eu saio daqui agora? Vamos aproveitar. Tem uma igualdade, quando tem uma igualdade é legal para a gente. Então o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar, é o procedimento. Primeira linha com primeira coluna. Mandou? Então vai ficar assim, ó, 5A mais 8C. Beleza? Vou um pouquinho direto. A primeira linha com a primeira coluna, ele vai dar exatamente igual a quem? A esse primeiro termo aqui. Tá bom? Então você já poderia botar aqui igual a 1. Mas eu vou com calma.
Primeira linha, segunda coluna. Então vai ficar 5B mais 8D. Segunda linha, 2A mais 3C. Por que mais? Porque ele não tem sinal aqui, não aparece, não é positivo. 2B mais 3D. Isso tudo é igual a 1001, que é a nossa identidade. Beleza? Professor, como é que eu vou sair daqui agora? Se tem uma igualdade entre matrizes, a gente vai fazer exatamente essa relação aqui, ó. Que 5A mais 8 é igual a 1, que 2A mais 3 é igual a 0. E aqui a gente vai ter um sistema 2 por 2. E a gente vai conseguir encontrar o valor de A e C. Eu não costumo explicar, eu explico esse procedimento para encontrar a matriz inversa. Existe um outro método para a gente encontrar a matriz inversa usando o determinante dessa matriz aqui. Mas determinante é algo que a gente ainda vai ver. Então, matriz inversa eu não vou ficar estendendo muito, não. Vai ser algo que a gente vai aprender a fazer, que é importante trabalhar essa montagem de sistema. Mas assim, eu vou dar muito mais ênfase na hora de resolver por determinante. Eu vou apagar e a gente vai fazer aqui bonitinho. Então, beleza, né? Já fizemos as multiplicações, as igualdades, e o que nós tivemos foi isso aqui. Vamos organizar sempre o sistema com as mesmas variáveis. 5A mais 8C igual a 1, 2A mais 3C igual a 0. 5B mais 8D igual a 0, 2B mais 3D igual a 1. Agora nós vamos resolver esse sistema. Como é que a gente pode resolver um sistema? Usando dois métodos, três até, mas o que a gente vai mais trabalhar aqui, o método da adição ou da substituição. Eu vou usar os dois métodos. Caso vocês não lembrem, tenham dúvida, bom que vai dar aquela luz, beleza? Então, como é que consiste o método da substituição? Vou fazer pelo método da substituição aqui o primeiro. No método da substituição, você isola uma variável em uma das equações e substitui na outra equação. Então, eu poderia escolher, por exemplo, isolar a variável A na primeira equação. Ia ficar assim, ó, 5A igual a 1 menos 8C. Ia ficar assim, 5A que é igual a 1 menos 8C. Depois, o 5 é passar para o outro lado dividindo. E olha só, quem seria o termo que a gente iria substituir? Feio, né? Vamos pensar na segunda equação, que de repente fica melhor. Vamos tentar isolar o A ou o C na segunda equação. Vamos continuar no A ainda. Então vai ficar o seguinte, ó. 2A é igual a menos 3C. Se é 2A, esse 2 passa para cá dividindo, né? Então vai ser A igual a menos 3C sobre 2. Não é nenhuma belezura, né? Porque deu uma fração, mas tudo bem. Não tem problema nenhum, a gente sabe trabalhar também com fração. São números que não são tão bonitinhos assim, mas também se resolve, beleza? O que a gente faz agora? Substitui esse valor de A na primeira equação. Vai ficar assim, 5 vezes menos 3C sobre 2. Quando a gente substitui na primeira equação, o que acontece é que essa equação só vai ter agora a variável C e a gente consegue resolver, tá? Então ficou aqui menos 15C sobre 2. Uma dica, quando você tem uma equação que você só tem um denominador, um método de você simplificar esse denominador é você multiplicando toda a equação por esse denominador. Fechado? Posso fazer para o seu MC? Olha, mesma coisa. Coloca um númerozinho aqui de baixo e vai à luta. Beleza? Mas eu vou fazer o seguinte. Como ele é o 2, eu vou multiplicar toda a equação por 2. Aqui vai ficar menos 15 vezes 2, 8 vezes 2 e 1 vezes 2. Beleza? O que vai acontecer com esse 2 aqui do 15? Ele vai simplificar com o de baixo. Então, por que você escolhe exatamente esse denominador? Para você simplificar na hora que você faz a conta, né? Então, ó,
ficou só menos 15C, mais 16C, que é igual a 2C. Ótimos, achamos o valor de C. Agora a gente volta, substitui e acha o valor de A. C igual a 2. Então, nós já encontramos duas incógnitas da nossa matriz inversa. Vamos trabalhar agora aqui em cima para a gente poder achar as outras duas. Vou usar o método da adição. O método da adição implica em que a gente vai modelar essas nossas duas equações de maneira que quando a gente faça a soma dessas duas equações, uma das variáveis elas sumam. Vai ter que dar zero na hora de fazer a conta. Eu poderia somar essas duas equações aqui, ó, e ficar 7b mais 11d igual a 1, sem perder a característica, uma nova equação. Só que nesse caso aqui, vai ter uma nova equação que tem ainda duas variáveis. O que a gente quer é que não tenha duas variáveis, a gente quer que tenha apenas uma variável, beleza? Então, eu posso modelar uma equação ou as duas. Então, o que eu poderia pensar? Como que eu transformo, por exemplo, o b, para eu poder cortar o b, eu teria que transformar esse 2b em menos 5b, para quando fosse fazer a soma de 5b menos 5b dar zero. Então, a ideia primeira minha que eu pensei aqui era transformar esse 2b em menos 5b, para que eu pudesse cortar. Mas para transformar o 2 em menos 5b, teria que multiplicar por um número quebrado. Se a gente multiplicar por 2 dá 4, toda a equação. Se a gente multiplicar por 3 dá 6. Então a ideia é multiplicar por um número que não seja quebrado. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o valor de b para depois. Vamos tentar eliminar o valor de d. A mesma coisa. Para eu transformar esse 3d, eu tenho que cortar com 8d, eu tenho que transformar ele em 8d. E para transformar o 3d em 8d, multiplicando por um número inteiro, posso pensar, multiplicar por menos 2, daria menos 6. Multiplicar por menos 3, dá menos 9. Poxa, não conseguimos ainda. Então não tem assim um único número inteiro que a gente consiga multiplicar e achar ele. Então nesse caso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai modelar as duas equações. Não tem problema, você pode fazer isso. Uma dica. Para eu trabalhar, vou eliminar o b, o que eu vou fazer? Eu vou tentar imaginar, se eu multiplicar o 2 por 5 dá 10, e se eu multiplicar o 5 por 2 dá 10, e o 2 por 5 também dá 10. Então eu vou usar esses dois números como se fosse uma multiplicação cruzada, beleza? Então eu vou multiplicar a equação de cima por 2 e vou multiplicar a equação de baixo por menos 5. Por que menos 5? Porque os dois são positivos, eu tenho que ter alguém negativo para depois a gente ter números que sejam opostos, beleza? Então vai ficar assim, ó, 10b mais 16d igual a 0. Aqui embaixo, menos 10b menos 15d igual a menos 5. Mandou ou não mandou? Beleza? Então vamos lá. Agora a gente pode somar essas duas crianças. 10b menos 10b é 0. 16d menos 15d dá 1d, né? Então aqui nós já achamos que d é igual a menos 5. Para você dar sequência, o que você faz? Você substitui em qualquer uma das duas equações o valor de d igual a menos 5 e você vai achar o valor respectivo de b. Então vamos lá. Substituindo lá em cima, eu vou escolher essa daqui, ó, que ela está com 0, acho que vai ficar melhor para a gente. Então ficou assim, ó, 5b mais 8 vezes menos 5, porque o valor de d é menos 5. (5b) igual a 40, dividido por 5b é igual a 8. Então, quem foi a nossa matriz inversa que a gente determinou ali? Foi a matriz, lembra? Ela era ABC, né?
D. Então, a nossa matriz inversa vai ser A menos 3, B 8, C 2 e D menos 5. Beleza, gente? 3, 2, 2. Um teste que vocês podem fazer, eu vou deixar para vocês tentarem em casa. Pega essa matriz aqui, a inversa, multiplica com a matriz A e confere para ver se vai dar a matriz de identidade. Mandou? Tentem fazer os exercícios. Qualquer coisa me manda lá um e-mail. Tá, gente? Nosso contato vai ser por e-mail mesmo. Tá bom? Vamos deixar aquela ideia do Zap para outra hora. Vamos trabalhar sempre no e-mail. Me manda as dúvidas na terça ou quarta-feira, não sei quando vai ser minha aula. A gente bate um papinho, corrige algumas coisas. Forte abraço.